Olá, sou o Dr. João Paiolo, sou médico endocrinologista. Bem-vindo ao nosso canal Esclarecendo, um espaço reservado para conversarmos sobre medicina e principalmente endocrinologia, que é a minha área de atuação. Hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta muito frequente aqui no consultório. O paciente chega com aquela dúvida: doutor, eu quero saber se eu tenho diabetes ou não. Inicialmente, eu quero saber do paciente o porquê dessa preocupação. Ele está sentindo alguma coisa que possa sugerir a presença do diabetes? Ele tem alguém na família que tem diabetes? Ele chegou a fazer algum exame que deu alguma alteração? Ou se simplesmente ele quer realmente sanar essa dúvida? Então, a gente parte para a investigação laboratorial. Inicialmente, pedimos dois exames básicos, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum é aquele exame que vai definir o valor da glicose, do açúcar no sangue, naquele momento da coleta. A hemoglobina glicada dá para a gente um apanhado do comportamento da glicemia, da glicose, do açúcar no sangue dos 3 últimos meses. Fez o exame, os dois exames estão normais, glicemia e hemoglobina glicada. Está afastada a possibilidade então de existir um diabetes. Caso a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada estejam alteradas, ou ambas, nós temos então o diagnóstico de pré-diabetes. Então os exames não estão normais, mas ainda não atingiram níveis de diabetes. Quando isso acontece, a gente precisa lançar a mão de um outro exame, que é o teste oral de tolerância à glicose. Esse exame, você vai ao laboratório, o laboratório te fornece um suco docinho para você tomar. Então, se colhe o exame em jejum, você faz uso desse suco. E até pouco tempo atrás, se colhia um novo exame 2 horas após tomar o suco. Recentemente, a gente também tem critérios diagnósticos para definir diabetes ou não, colhendo essa amostra de sangue 1 hora após ter tomado esse suco. Então, esse exame também pode definir a presença ou não do diabetes. Então, eu faço esses exames e aí eu vou saber se é só uma alteração leve, só uma pré-diabetes, ou se já existe o diagnóstico de diabetes estabelecido. E afinal de contas, o que é esse pré-diabetes? Então, pré-diabetes é isso, quando eu colho o exame e ele tem uma alteração leve, não está normal porque está alterado, mas ainda não chega a ter níveis laboratoriais de diagnóstico para diabetes. Tá? Então, se eu colho o exame de glicemia de jejum normal, aquele exame de glicemia de jejum simples, e o resultado vem um pouquinho alterado, eu considero pré-diabetes ou glicemia de jejum alterada. Se eu faço a hemoglobina glicada e ela não está normal, está só um pouquinho alterado e não tem níveis de diabetes, pré-diabetes. Se eu faço esse exame do suco doce que eu tomo no laboratório e ele não está normal, mas não tem ainda níveis de diabetes, ele está um pouquinho só alterado, daí eu falo que eu tenho uma intolerância à glicose. Então, pré-diabetes é essa alteração leve da glicemia. Não está normal, mas ainda não é nível de diabetes, Agora, se eu colho sangue e ele está acima do limite já predeterminado para o diagnóstico de diabetes, que no caso aqui seria acima de 126, tá? Aí eu fecho o diagnóstico de diabetes junto com uma hemoglobina glicada de 6,5, tá? Então aí eu tenho os dois valores já com níveis para fazer o diagnóstico de diabetes. Então, hemoglobina glicada com glicemia de jejum alterada, já tenho a autorização para fazer o diagnóstico de diabetes. Agora, se eu colho esses dois exames, ou a glicemia de jejum, ou a hemoglobina glicada, ou uma ou outra está alterada,
Antes de fazer o diagnóstico de diabetes, eu repito o exame que deu alterado. Repito esse exame e numa segunda medida confirmou a alteração, aí eu também já posso falar sobre diabetes. Então, assim, vamos resumir: glicemia de jejum, colhi até 100 normal, de 100 a 125 alterada, glicemia de jejum alterada ou pré-diabetes, passou de 126, diabetes. Hemoglobina glicada até 5,7 normal, de 5,7 a 6,4, pré-diabetes. 6,5 para cima, diabetes. A glicemia depois do suco, né? 1 hora depois que toma o suco doce, passou de 209, já tem diagnóstico de diabetes feito. E 2 horas depois que toma o suco, passou de 200, diagnóstico de diabetes também já pode ser feito, né? Outra forma de se fazer o diagnóstico de diabetes é em pacientes que têm sintomas que possam sugerir o diabetes. Então, bebeção de água, urinação, maior volume de urina à noite, aumento do apetite e mesmo comendo mais, uma perda de peso sem explicação, uma urina mais espumosa, alguns tipos de infecção, como infecção na gengiva ou infecção nas partes íntimas, com um aumento de uma coceira ou uma vermelhidão local. Isso tudo pode indicar que existe um diabetes que não tem diagnóstico ainda. Se essa pessoa colhe uma glicose, uma glicemia, um exame de açúcar no sangue em qualquer horário do dia e esse valor vem acima de 200, também nós vamos fazer o diagnóstico de diabetes. Então vamos resumir: glicemia de jejum até 100 normal, de 100 até 125 pré-diabetes, passou de 126 diabetes. Hemoglobina glicada até 5,7 normal, de 5,7 a 6,4 pré-diabetes, passou do 6,5 diabetes. Uma glicemia aleatória feita em qualquer horário, ultrapassou 200, diabetes. Do suco, né? Tomei o suco, dosei o sangue 1 hora após ter tomado suco no laboratório, passou de 209, diabetes. E 2 horas passou de 200, também pode ser feito o diagnóstico de diabetes. Quem deve fazer exame para saber se tem ou não diabetes? Então, todo mundo, quando passa de 35 anos, deve fazer uma investigação para saber se tem ou não diabetes. Para pessoas menores de 35 anos, mas que estão no sobrepeso ou na obesidade e que tenham ou alguém na família com diabetes, pai, mãe, irmãos, pessoas que são sedentárias, pessoas com problemas de coração, problema de pressão alta, colesterol bom, que é o HDL, baixo, triglicérides, que é uma outra gordura no sangue, alta, pessoas que têm aquela mancha no pescoço, embaixo do braço, na virilha, em regiões de dobra, então aquela mancha escura, que a gente chama de acantose nigricans. Todos devem fazer exame para fazer o que a gente chama de rastreamento para o diabetes, saber se tem a doença e a pessoa não está sabendo que ela existe. Pessoas que já fizeram lá atrás também exames e que deu um pré-diabetes e que a coisa ficou meio esquecida, não se deu continuidade na investigação. E um grupo de pessoas também, de mulheres grávidas que desenvolveram o diabetes durante a gestação, que a gente chama de diabetes gestacional, e que geralmente depois do parto essa diabetes vai embora. Então, esse grupo de pessoas também deve ser investigado para avaliar se tem ou não diabetes. Ah, doutor, mas quem procura acha, né? Claro,
se a gente tem um diagnóstico feito de diabetes de forma precoce, iniciamos o seu tratamento também de forma mais rápida, evitando assim o aparecimento das complicações decorrentes da doença. Sabemos que o paciente que tem diabetes corre o maior risco de desenvolver doença cardiovascular, infarto, derrame, doenças dos olhos, doenças dos rins, circulação, cicatrização, enfim. Quanto mais rápido é feito o diagnóstico, iniciamos o tratamento mais rápido também e não deixamos com que as complicações apareçam, ok? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, se inscreva no canal, toque o sininho para receber notificações quando houver vídeos novos e compartilhe com aquela pessoa que pode se beneficiar com essas informações, ok? Até a próxima!